Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Este é mais um vídeo da série Esta é a Minha Opinião. Vocês sabiam que existe uma discussão entre os estudiosos sobre quem foram os responsáveis por alimentar Elias na passagem de 1 Reis, capítulo de número 17, versículo 4 e versículo 6? O texto diz o seguinte: E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Em versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne, pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Pois bem, os estudiosos, eles divergem em relação à tradução correta para a palavra corvos. No texto de tradição massorética, que foram os responsáveis por colocar a acentuação de vogais no texto hebraico, porque o texto hebraico ele não possui vogais, eles traduziram, colocaram a acentuação para a palavra orvim, que são corvos. Porém, esta palavra pode ser vocalizada aravim, que são árabes. Então a discussão está exatamente se a utilização, a tradução mais correta seriam árabes ao invés de corvos. Pois bem, os defensores da tradução mais correta, optando pela palavra árabes, eles fazem a defesa mais de cunho teológico do que textual propriamente dito, porque eles ignoram o testemunho da história das traduções do texto e trazem conceitos teológicos para justificar a impossibilidade de serem, de fato, corvos. Qual que é o argumento? O argumento principal é o seguinte: não poderiam ser corvos porque o profeta não iria se alimentar da boca de um animal impuro, porque corvos são animais impuros. Pois bem, mas na minha perspectiva em relação a essa discussão, eu acho esse argumento muito fraco e muito problemático. Por quê? Nós temos um texto do Novo Testamento que traz uma coisa bem interessante acerca sobre essa percepção do puro e impuro, da impossibilidade ou não impossibilidade. Porque nós estamos falando, no caso do texto e na passagem, de uma ordem dada por Deus. Deus teria ordenado aos corvos para alimentar o profeta. E aí a pergunta é: Deus poderia ou não poderia fazer algo assim? Aí nós vamos para um texto do Novo Testamento que, embora não há nenhuma relação direta com a passagem do Antigo Testamento, mas apenas para nós analisarmos um pouco mais essa questão de forma mais completa, que é Atos capítulo 11, versículo 5 ao 9. A passagem da visão de Pedro diz assim: E enquanto orava eu em Jope, vi uma visão, algo parecido a um tecido que descia e que estava preso em suas 4 pontas e descia do céu e veio até mim. Quando o observei, vi que havia animais quadrúpedes, répteis e aves do céu. Então escutei uma voz que me dizia: Simão, levanta-te, mata e come. Mas eu disse: de modo algum, meu Senhor, porque jamais entrou em minha boca nada impuro ou imundo. E novamente uma voz me disse desde o céu: o que Deus purificou, não o tenhas tu por impuro. Esse texto é interessante, por quê? Porque vem Deus ordenando que Pedro comesse animais impuros. Olha que interessante. Da parte de Deus, sendo que o próprio Deus foi quem estabeleceu as regras de alimentação lá no Antigo Testamento, daquilo que é puro e aquilo que é impuro, aquilo que jamais um judeu poderia colocar na sua boca. Mas aqui vem o próprio Deus dizendo: olha, não chames impuro aquilo que Deus purificou. Este texto, na minha perspectiva, ele fragiliza muito essa afirmação radical de que era impossível serem utilizados corvos por Deus, porque eram animais impuros, e um profeta não se alimentaria de um alimento trazido por um animal impuro. Eu vou deixar depois aqui, na sequência desse vídeo, um vídeo que vai tratar dessa mesma discussão, e ele vai levantar uma outra possibilidade em relação ao profeta se alimentar, um animal impuro pode ou não transportar alimento. Isso é bem interessante, tá? Mas vamos lá. Por que eu, Mosael Rodrigues, e esse vídeo é a minha opinião, rejeita a opção da tradução pela palavra árabes ao invés de corvos? Porque eu fico com a tradição histórica
da tradição do texto, da tradução do texto do Antigo Testamento. Porque olha só, não há como discutir. Quando você tem a primeira tradução do texto hebraico para o texto grego, que é a Septuaginta, tá? Que, segundo a tradição, foram eruditos judeus, escribas, que fizeram essa tradução, um conjunto de mais de 70 eruditos, fizeram cada um a sua tradução e depois juntaram as traduções e concordaram entre si e criaram então a Septuaginta. A Septuaginta utiliza a palavra corvos e não árabes. E aí a pergunta sobre a questão dos especialistas em hebraico da modernidade. Será que os tradutores que produziram a Septuaginta não entendiam do texto hebraico, não eram conhecedores, não entendiam das questões das leis de alimentação do Antigo Testamento? Pois bem, eu creio que eles sabiam, que eles conheciam e mesmo assim optaram por utilizar a palavra corvos ao invés de árabes. Outra coisa, os comentários do Antigo Testamento da tradição judaica que tratam da passagem em questão, interpretam a passagem como sendo corvos e não árabes. Então, a tradição oral que visa explicar o texto do Antigo Testamento, eles interpretam como sendo corvos e não árabes. O próprio Targum, que é uma paráfrase aramaica do Antigo Testamento, também traduz a palavra por corvos e não árabes. A própria Vulgata Latina de Jerônimo, que eu tenho um exemplar aqui, também trata por corvos e não árabes. Eu tenho uma Peshitta, que é a tradução do primeiro século, utilizada pelo povo siríaco, também em aramaico, ela também traz corvos e não árabes. Então, essa defesa ou essa possibilidade de utilização da palavra árabes ao invés de corvos é uma questão moderna. Na verdade, existe uma Bíblia em inglês do século XIX, XX, que apenas tradutor, ele traduziu a palavra árabes ao invés de corvos. Somente essa. Das traduções da Bíblia que nós temos disponíveis, a única que se tem menção é essa. Eu estou aqui com, por exemplo, a Bíblia textual da BV Books, cuja proposta é exatamente a crítica textual, e ela inclusive traz como textos utilizados para tradução textos alternativos que não são comumente utilizados para traduzir o Antigo e o Novo Testamento, e ela vai trabalhar no texto hebraico na seguinte forma, preste atenção. As diferentes traduções do texto hebraico se baseiam na Bíblia hebraica Stuttgartensia, a qual é uma cópia fiel do Códice de Leningrado B19A, manuscrito de 1008 a 1009 d.C. E até muito recentemente considerado como o que melhor refletia o original hebraico. Esse texto, escrito em princípio em paleo-hebraico, é uma das 4 recensões saídas de um único tipo de texto hebraico estabelecido por Esdras e Neemias no ano 444 a.C. As outras recensões são a que serviu de base para a versão da Septuaginta, o Pentateuco Samaritano e os manuscritos do deserto da Judéia. Esta edição, por motivos que se expõem mais adiante, utiliza o primeiro segmento de investigação crítica do projeto da Bíblia Hebraica Crítica, que inclui a avaliação de variantes referentes à evidência externa, onde os manuscritos mais antigos têm maior peso que os mais recentes, a análise da evidência interna em suas distintas classes de contingência. Essa aqui é uma proposta de Bíblia justamente para trabalhar questões textuais, trabalhar com questões textuais, trabalhar com problemas aí na questão de tradução e outras versões alternativas de tradução. Então, eu não estou afirmando que essa aqui é a melhor Bíblia, eu não tenho ela como sendo a melhor tradução que existe, mas eu entendo perfeitamente a proposta desse texto, que é justamente trabalhar algumas palavras realmente, há controvérsias muito fortes em relação às palavras que foram utilizadas para traduzir, Mas, quando a gente vai para
1 Reis capítulo 17, versículo 4 e 6, e diz: E sucederá que beberás do arroio, e eu tenho mandado os corvos que te sustentem. E 6, e os corvos levam-lhe pão e carne pela manhã, e pão e carne ao entardecer, e bebia do arroio. Então, olha só, mesmo uma Bíblia cuja proposta é justamente trabalhar traduções, né, alternativas, palavras alternativas e textos alternativos para serem traduzidos, optou por utilizar e nem sequer colocou em discussão a palavra corvos como sendo possível traduzi-la como árabes. Né? Então, na minha perspectiva, né, a defesa que se faz da palavra árabe não tem relevância alguma, dado o conjunto da obra, né, quando se fala de tradução de texto bíblico. Tá? Tem alguns aqui que dizem, olha, na verdade existia uma caravana de árabes ali passando por ali, mas não existe prova nenhuma disso, não há como comprovar isso de forma nenhuma. Né? Outros fazem a seguinte defesa, dizendo que hoje, em Israel, se ensina nas escolas que a palavra correta é árabes e não corvos. Pois bem, mas na minha perspectiva, qual é a relevância desse argumento? Qual a relevância desse argumento? Até porque, quando a gente fala de escolas hoje ensinam, tem muita coisa para ser aferido em relação a isso para dar peso a esta afirmação. Por exemplo, que tipo de escola? Né? O que mais eles ensinam acerca dos outros temas da Bíblia? Né? Esse é um problema muito comum e ignorado por muitos, né, que utilizam essas afirmações, né? Tá, mas e sobre outras coisas da Bíblia, o que eles ensinam? Se nós se basear no que ensina-se hoje em Israel, por exemplo, hoje em Israel ainda ensina-se que Jesus não é o Messias, né? Ainda ensina-se que o Novo Testamento, na verdade, é uma colcha de retalhos de coisas que não têm fundamentação alguma, porque eles não creem no Novo Testamento. Então é esse tipo de escola que está ensinando que eram árabes ao invés de corvos, e aí qual que é o peso da relevância desse argumento? Absolutamente nenhum. Então, isso é mais um argumento de autoridade. Né? Não, se Israel está falando, então é válido. Não tem peso algum. Eu acredito que o peso histórico, né, das tradições de tradução do texto, né, de forma mais antiga, eles são mais relevantes na minha perspectiva. Então, né, na minha opinião, eram corvos e não árabes. Valeu, pessoal. Fica com o vídeo que eu vou postar em seguida aí. No estudo de hoje, nós iremos começar com uma curiosidade e iremos analisar o que a palavra corvo, tarde e árabe possuem em comum. A raiz Ain, Resh e Vet representa a ideia de misturar-se. Desta raiz temos a palavra Erev, que significa entardecer ou crepúsculo, que é, na realidade, uma mistura do dia e da noite. Com esta mesma raiz temos a palavra Orev, que significa corvo. Os corvos são conhecidos por misturar alimentos. Corvos são pássaros que comem todos os tipos de alimentos e são chamados de onívoros. São aqueles que se alimentam tanto de fonte vegetal quanto de fonte animal, apresentando uma dieta bastante variada. Desta mesma raiz temos a palavra aravi ou arvi, que é a palavra hebraica para árabe. Esta palavra significa misturado, ou seja, para os hebreus, os árabes eram uma mistura dos povos semitas. Em 1 Reis, capítulo 17 e versículo 4, nós temos o seguinte: E ordenei aos corvos que te deem lá alimento. A palavra para corvos ou árabes no plural se escreve de uma mesma forma. É possível distinguir qual é qual apenas com o contexto, ou quando estas estão acompanhadas pelos sinais diacríticos. Corvos no plural é orvim e árabes é arvim. O texto massorético, que é utilizado como texto padrão da Bíblia hebraica,
Em 1 Reis, capítulo 17, está pontuado como corvos. Caso você ainda tenha dúvida, você pode consultar o Léxico Analítico Hebraico-Caldaico, páginas 897 e 898. Uma questão que alguns levantam é a seguinte: poderia um animal impuro alimentar um hebreu? E a resposta é sim. As restrições alimentares que encontramos, por exemplo, em Levítico capítulo 11, nos diz que um hebreu não poderia comer a carne de um animal impuro. O texto também nos diz que o cadáver de um animal impuro tornava objetos ou até mesmo uma pessoa impura. Porém, se estes animais estiverem vivos, nós não temos nenhuma proibição referente ao transporte de alimentos por meio destes. O jumento, por exemplo, que é um animal impuro, era o maior responsável pelo transporte de alimentos. Eles carregaram o mantimento sobre seus jumentos e se foram. Sendo assim, animais impuros poderiam transportar alimentos sem nenhum problema. Algo interessante é que o texto de 1 Reis, capítulo 17, diz o seguinte: beberás da torrente, e ordenarei aos corvos que te deem lá alimento. Curiosamente, assim que a torrente seca, o profeta fica sem água. Se ele estivesse sendo tratado por árabes, isso não seria um problema. Os corvos podem transportar alimentos, porém não transportam água. Estes animais se abrigam em áreas rochosas e desertas e possuem o hábito de estocar reservas de alimento em fendas de rocha. Elias então podia observar onde os corvos colocavam os alimentos e os retirava para seu consumo, e a água ele pegava da torrente. Os corvos não são qualquer ave. Este artigo científico nos diz o seguinte: corvos são mais inteligentes que crianças de 4 anos. Feitos destas aves, que incluem capacidade de planejar, trazem questões sobre a evolução da inteligência. Os corvos são tão inteligentes por uma combinação de fatores: cérebro grande, um entorno social complexo e a necessidade de se resolver problemas como encontrar alimento. Outras fontes literárias também apoiam a ideia de que Elias foi alimentado por corvos. A Septuaginta, que é a tradução mais antiga da Bíblia hebraica, traduz como kórax, que é a palavra grega para corvos. O Talmud, que faz parte da tradição judaica, diz o seguinte: os corvos furtavam pão e carne da mesa de Acabe e traziam para Elias. O livro História dos Hebreus, do historiador Flávio Joséfo, nos diz o seguinte: quanto à comida, alguns corvos traziam-lhe todos os dias o necessário para o seu sustento. Com todas estas evidências, é bastante provável que corvos seja a palavra correta. Até porque o tema ao longo da narrativa dos capítulos 17 e 18 é que o Eterno controla todos os aspectos da natureza. Então por hoje é isso. Se você gostou, deixe o seu sababa e até o próximo vídeo.